Que beleza! Então vamos lá, vamos bater um papinho sobre acoplamento de polias para a gente poder arriscar, fazer um exemplozinho ou outro aí de MCU e depois te passar uma lista bonita de exercícios para poder te divertir a semana toda aí. Então olha só, galera. Agora eu vou te mostrar ideias também, continuam simples as ideias. Ideia de acoplamento de polias ou engrenagens. Dá uma olhada que simples essa ideia, que fácil de compreender isso. Acoplamento de polias. Tem duas formas básicas distintas de a gente acoplar polias. Uma delas é por contato. Eu pego uma engrenagem e encosto na outra. Observem que fazendo assim eu estou supondo que não há deslizamento. Por isso que eventualmente a gente bota os dentinhos ali para ter certeza, né, que as engrenagens não vão deslizar uma sobre a outra. Porque se o fizessem os dentes quebrariam. Mas antigamente, quando as engrenagens de madeira ainda não estavam bem definidas, né, as pessoas podiam encostar duas rodas lisas uma na outra, e se o atrito fosse suficiente, uma girando, a outra giraria. Observe que se eu estou te afirmando que não vai haver deslizamento, eu estou querendo te dizer que naquele ponto de contato entre as engrenagens, as velocidades são as mesmas. Que velocidade, professor? A velocidade linear ou tangencial. Então tu vê, aquele pontinho de contato tem que ter a mesma velocidade, seja para a polia A ou para a polia B. Se a polia A estivesse girando com mais velocidade, ia derrapar em cima da polia B. E se a polia B estivesse girando com mais velocidade, ia derrapar em cima da polia A. Se eu afirmo que não há deslizamento, obrigatoriamente a velocidade linear ou tangencial da polia A tem que se igualar à velocidade linear ou tangencial da polia B. E mesmo que as polias não estivessem em contato, mas estivessem conectadas por uma correia ou corrente, como das nossas bicicletas, nesse caso, da mesma forma, eu posso concluir que qualquer ponto da extremidade da polia A tem que ter a mesma velocidade de qualquer ponto da extremidade da polia B. Pensem primeiro em dois pontos da própria correia ou corrente. Se essa coisa estiver girando para lá, né, essa também vai ter que girar para lá. É uma coisa que modifica, né, o acoplamento por contato. Por contato. Do acoplamento por correia. Por correia. Correia. Por correia. A única coisa que mudou foi o sentido de giro, né? Aqui uma girava num sentido, outra no outro, aqui as duas giram no mesmo sentido. Mas olhem esse ponto X e esse ponto Y. Se o ponto Y fosse mais veloz que o ponto X, ele ia acabar encostando no ponto X e ia embolar a correia. Se o ponto X fosse mais veloz que o ponto Y, eles iam se afastar e ia partir a correia. Se a correia continua inteiriça ali, é porque o ponto X e o ponto Y têm a mesma velocidade. Se eu pegar um ponto Z e um ponto W em contato com as polias A e B, essa análise continua valendo. A velocidade do ponto Z tem que ser a mesma velocidade do ponto W. E já que o ponto Z está em contato com a polia A e o ponto W está em contato com a polia B, eu concluo que VA igual a VB. Então tu vê, né? Acoplamento por correia ou por contato, se tu conhece a velocidade de uma polia, tu acha a velocidade da outra, porque são iguais as velocidades. Bem lógica essa ideia. Porém, uma outra forma clássica de a gente conectar polias e engrenagens roldanas é por eixo. Por eixo. Vamos ver se eu consigo. Aqui eu tenho uma roldaninha menor, em perspectiva, tá vendo? Aqui eu tenho uma roldana maior. E aqui eu vou conectar um eixo entre elas, ó. Tudo bem para vocês? Dá para enxergar isso aí? Consegue visualizar que é um eixo
tipo uma caneta, e aí tem uma polia conectada num ponto do eixo e outra no outro. E está soldado ali, tá, ó, soldou. Então essa aqui é a polia A, aquela ali é a polia B. Será que eu posso afirmar que um ponto da extremidade delas tem a mesma velocidade? Pensa em eu pegar esse eixo aí e girar ele uma volta completa, certo? Esse ponto A e esse ponto B vão dar uma volta completa também. Eles vão fazer isso na mesma velocidade? A polia angular sim, né? É isso aí. Se o cara pensa em velocidade angular, não tem problema nenhum. Se eu fizesse uma marquinha para marcar o ângulo que a polia está sendo girada, quando uma das marquinhas completar uma volta, a outra marquinha completa uma volta no mesmo instante. Então eu concordo com a colega. Essa é a ligação entre as polias. As velocidades angulares são iguais no acoplamento por eixo. É isso que fica diferente do acoplamento por contato ou por correia. Mas falando da velocidade linear, o que vocês podem me dizer? Não é igual. Porque esse ponto B dá uma volta, comparado com o ponto A, dá uma volta maior ou menor? Maior, né? Para ele poder dar uma volta maior no mesmo tempo, só se ele estiver mais rápido, né? Concorda comigo? Show de bola. O bacana é que se eu tiver essa situação e quiser conhecer as velocidades angulares, eu posso usar essa relação aqui, ó. Aí eu poderia escrever nisso aqui que ômega A vezes RA é igual a ômega B vezes RB. Concorda comigo? Já que V é ômega vezes R, eu faço VA igual a ômega A vezes RA, VB é ômega B vezes RB, e aí eu posso igualar as velocidades angulares dessa maneira. Da mesma forma, se eu quiser comparar as velocidades lineares ou tangenciais, já que a gente percebeu que a velocidade de B vai ser maior que a de A, pela polia B ser maior, eu posso isolar o ômega naquela relação, fazendo V sobre R igual a ômega, e eu vou escrever que VA sobre RA é igual a VB sobre RB. Observe que essas relações que eu circulei ovalmente aqui, ó, elas já não serão fornecidas no vestibular, tá? Tu é que tem que saber elas, tu é que tem que conseguir achar elas quando for preciso. E também o vestibular não vai ficar nos lembrando que no acoplamento por contato e por correia as velocidades lineares e tangenciais são iguais, e no acoplamento por eixo são as angulares que são iguais, né? Isso é uma ideia, até se tu desenhar a figura e parar para pensar, tu conclui isso. Cara, acho até que eu já avancei demais. Naturalmente, o que eu poderia avançar? Eu poderia falar do movimento circular não uniforme. Desculpa, meu amor, perdoa. Então assim, eu poderia falar do movimento circular que aumenta de velocidade ou que diminui de velocidade. Mas acho que já foi muita informação. Eu vou passar um exemplo clássico dessa matéria para que tu te sintas mais à vontade de fazer os exercícios depois. Só para constar, né, qualquer engrenagem, qualquer motor de carro, qualquer caixa de câmbio é puro acoplamento de polias. Por isso que a gente já tem máquinas bem complexas, né, há centenas de anos atrás, porque essa teoria ela já foi resolvida pelos filósofos, pelos estudiosos da natureza, há centenas de anos. Eu não sei se vocês já escutaram falar do mecanismo de Antikythera. Alguém já ouviu falar sobre isso? Que é considerado o primeiro computador do mundo. Nos escritos antigos tem a história do mecanismo de Antikythera, que eles atribuíam a Arquimedes. Arquimedes, para quem não sabe, é de 300 anos antes de Cristo, 320 e poucos antes de Cristo. Ele falava lá, tinha umas histórias antigas, né, que o pessoal achava que era mito, que o Arquimedes tinha feito uma caixinha que de um lado tinha o sistema solar representado, eu não sei se a Terra estava no centro ou o que estava no centro. Então o sistema solar representado então, pelos 4 planetinhas conhecidos, Sol, Terra e Lua, e do outro lado da caixinha tinha um calendário. Tinha um calendário informando dia, mês, ano. Aí as duas uma, né? Ou tu olhava para o sistema solar que estava representado na caixinha e girava um botão até, por exemplo, Terra, Sol e Lua ficarem alinhados para prever um eclipse, e olhava do outro lado da caixinha e via em que data ia ocorrer aquele eclipse. Tá entendendo? Uma caixa de 2000 anos atrás,
com um botãozinho para tu girar para dar corda. Só que quando tu gira, não é o ponteiro do relógio que mexe, é o sistema solar que mexe. E do outro lado tem um calendário. Então tu pode ir lá, quando é que vai ter a próxima eclipse lunar? Deixa eu ver, vai ser dia tal, ano tal. Ou tu poderia olhar como é que vai ser a fase da lua no dia tal. Vai no calendário, bota o dia que tu quer saber a fase da lua e olha, e pela posição do sistema solar tu define a fase da lua. Certo? Ou se vai ter eclipse naquele dia ou não. Certo? Só que isso era tão avançado para 300 anos antes de Cristo que a maioria das pessoas achava que isso era delírio. Até parece que alguém tem capacidade de fazer isso. O problema é que acharam essa porcaria desse mecanismo enferrujado no fundo das águas de Anticítera, que é uma parte da Itália hoje. A galera começou a radiografar, tentar ver o que era aquela porcaria. Tinha, sei lá, 70 e poucas engrenagens, algumas com 213 dentes, só número primo do mal, assim. Os engenheiros ficaram alguns anos estudando e perceberam que era o famoso mecanismo de Anticítera, mostrando que esses conhecimentos de acoplamento de polias e engrenagens já é conhecido pelo homem há pelo menos 2000 anos, certo? O que me faz um idiota, na verdade, um repetidor de informação, né? Eu não sou nada, na verdade, eu só estou repetindo o que os gênios já perceberam há milênios atrás, certo? Vamos lá então, e dele mecanismo de Anticítera, depois tu assiste o programinha dele aí na TV a cabo que é bem divertido.